Ok, gente, vamos direto ao ponto. Eu tava querendo já começar essa série aqui há um tempo, onde eu pego um filtro que tem muita gente usando, ou que muita gente me pede a ensinar a fazer. Eu pego esse filtro e eu documento mais ou menos o que eu entendo desse filtro, né, de como que ele foi feito, e aí eu tento reconstruir com vocês esse filtro e melhorar uma coisinha ou outra aqui se a gente achar necessário, né? Eu tava passando outro dia pelo Instagram, todo dia eu tô no Instagram perdendo muitas horas lá, mas eu vi muita gente usando o filtro do Johnny Soul. Eu já vejo há muito tempo, que é um filtro que já tá aí há um bom tempo. Ele é muito bom, eu já conheci ele, muita gente me pede para criar esse filtro. Então eu vou aqui ensinar vocês hoje, dando os devidos créditos, né, de que o filtro é muito bom, a criar esse filtro e vamos corrigir algumas coisinhas e melhorar outras e... Enfim, vocês vão entender isso durante o processo. Então vamos lá que a gente tem muita coisa para cobrir aqui nesse vídeo. Primeiro, é importante pontuar duas coisas aqui já que podem ficar meio mal entendidas sobre essa série que a gente vai fazer aqui agora e sobre esse vídeo específico também. O primeiro é que eu não considero que copiar um filtro é uma coisa boa, então a gente vai fazer aqui, e quando eu digo coisa boa, é dos dois lados, tá? Não é bom eticamente, então você vai estar meio que afetando o trabalho de outra pessoa se você estiver se apropriando da ideia, da criação da pessoa, assim. E não é bom no sentido de que você não vai estar agregando nada ao seu conhecimento só de copiar e publicar isso como se fosse uma ideia sua. Então, o que a gente vai recriar aqui hoje é no intuito de aprender coisas nesse processo de recriar e agregar tudo isso que a gente está aprendendo nos nossos próximos filtros, nossas próximas criações, ou até mesmo em coisas fora da criação de filtro, porque tem coisa interessante aí que vocês vão aprender comigo hoje. E outro ponto é que eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que esse filtro é ruim, pelo contrário, ele é muito bom. Ele tem muita gente usando, se ele não fosse tão bom assim, não teria tanta gente usando, e nem que tem alguma coisa errada que a gente tem que corrigir. É meio clickbait, mas a gente vai corrigir algumas coisas de fato. Só que arte é muito subjetivo, não tem como você falar que uma coisa está errada ou não. Quero deixar bem claro que eu entendo isso, para você não me entender mal, tudo bem? Então vamos analisar o filtro. Eu vou pontuar algumas coisas que eu reparei que esse filtro tem, que são coisas que eu já ensinei a fazer, e algumas outras não, mas a gente vai descobrir como fazer aqui nesse processo. A primeira delas tem um LUT, a gente pode observar que tem um LUT, e a primeira coisa que eu já decidi que eu quero corrigir é esse LUT. Eu não sei qual é o problema de compressão dele, mas vocês estão vendo, eu vou marcar e acentuar isso na edição, mas vocês estão vendo que ele está meio craquelado em algumas partes nos realces, principalmente nos realces isso acontece. Eu quero fazer um LUT que seja parecido com esse, mas que não tenha esse problema. Outra coisa que a gente pode reparar não tem grão, então não tem aquelas partículas que diminuem um pouco até a qualidade do filtro, mas tem as partículas que ficam se mexendo aqui. Então essas partículas a gente vai recriar. Tem esses flickering, ó, tá? Ele fica piscando a tela a cada 1 segundo, eu acho, a cada 2 segundos, na verdade, ele fica piscando a tela. A gente vai conseguir recriar isso também. Aqui em cima, vocês estão vendo que tem é tipo um filme burn, assim, mas é um frame de filme, na verdade, que tá aqui, ó, coisando aqui. E tem um aqui que eu optei por não recriar dessa vez, mas vocês vão conseguir recriar se vocês quiserem também, que é esse que fica aparecendo aqui junto com a piscadinha de tela. Outra coisa que tem nesse filtro, então a gente já pontuou que já 3 overlays aí, né? Então além do LUT tem as partículas na tela que ficam aparecendo, a piscadinha e o frame aqui em cima. Além disso a gente tem o blur que fica embaixo e em cima. E tem uma outra coisa que é uma coisa que não está presente nesse filtro, mas que no filtro de demonstração o Johnny ele fala que tem, que é quando você toca, você adiciona o RGB em cima e embaixo também, mas não tá aqui, a gente vai colocar isso também. Essa é a parte que a gente vai corrigir para ele. Enfim, ó, vocês estão vendo que no azul aqui também está craquelado e tudo. Vamos tentar corrigir isso. E essa é a lista de coisas que a gente vai criar hoje nesse filtro. E eu tô aqui agora com Lightroom, mas antes da gente começar a editar aqui, eu vou mostrar para vocês o LUT que eu criei, como eu criei isso. Eu queria fazer um convite para você de me ajudar dando like nesse vídeo aqui, só para fortalecer. E quando esse vídeo, e se ele chegar, né, na verdade, a 1000 likes, o que não parece tão difícil, eu vou disponibilizar gratuitamente não só o LUT, mas o filtro todo que a gente vai criar hoje. Então se você quiser me fortalecer, só dá um like aí, divulgar se você se sentir à vontade para isso, tudo bem? Então vamos aqui para o LUT, que é a primeira parte que a gente vai fazer. Aqui na biblioteca, eu tô com essa pasta teste, vou mostrar para vocês aqui, que eu tinha feito, vou contar a primeira coisa que eu tinha feito na real. Eu tinha tirado uma foto do LUT sem efeito nenhum, tirado uma foto com a câmera do Stories, depois tirei uma foto com efeito para tentar dar um match nisso. Eu tentei sobrepor uma da outra, na verdade essa foto ao LUT padrão no Photoshop, mas eu super errado, não recomendo que façam isso, de um jeito de tentar absorver, mas ainda a gente passa pelo problema de ter o processamento da câmera e tudo, então não é uma boa ideia. E aí eu peguei essa foto aqui,
e fui tentando editar ela até parecer um pouco com essa foto usando o Johnny Su, tá vendo? Tem a bordinha aqui e tudo. Esse aqui foi usando o Johnny Su, esse aqui foi usando efeito nenhum, e depois eu editei ela pra ficar assim. Mas eu não editei uma assim do lado da outra. Vocês podem ver que o filtro tá até um pouco diferente. Eu tirei 2 fotos, selfies minha, com a câmera dos stories do Instagram, mas uma usando efeito e outra não usando efeito. Então, são essas duas aqui, essa e essa. E essa daqui, deixa eu remover todas as edições para vocês verem melhor. Aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui a comparação, vou jogar aqui. Então, o que eu fiz? Eu tinha essa daqui que é feita com o Johnny Su, da esquerda, e da direita era normal, que eu queria que chegasse o mais próximo possível do efeito de Johnny Su. E assim eu saberia mais ou menos como funciona o preset que ele usou, e aplicaria isso no meu LUT e teria isso no meu filtro. Como que eu comecei isso? Eu vim aqui, tem um pack de presets que chama LXCN, é da Tribe Archipelago. Eles, não sei se estão vendendo essa versão desse pack ainda, mas provavelmente tem uma versão melhorada, que é bem antigo, tem uns anos já que eu comprei isso. Essa versão aqui, eu percebi, quando eu estava analisando o filtro, que ela parecia o efeito do Johnny, o LUT dele parecia um pouco com esse preset. Não tô falando que é o mesmo, tá? Eu só tô falando que parece um pouco, me lembrou um pouco, porque principalmente essa característica de mutar os tons aqui, ele silenciou um pouco os highlights, diminuiu um pouco, não é tudo muito branco, não tem branco na verdade, né? 100%. E é isso que eu sei que esse efeito trazia. Então eu procurei aqui e eu vi que o 4, principalmente o S aqui, ele era bem assim, ele já suavizava e já trazia um pouco bem próximo. Então foi meu ponto de partida aqui, e aí eu comecei a editar a partir daqui. Eu fiz bastante coisa, vai estar no histórico aqui. Ó, vocês podem ver basicamente, eu comecei aqui, aí eu fui mexendo nas cores laranja, no vermelho, principalmente no verde. Fui mexendo e fui testando isso no meu Spark AR, até chegar aqui nessa configuração. Vocês podem ver que não está 100% igual, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui no olho. Não está 100% igual, mas está muito parecido. E para mim já foi suficiente, eu não quero necessariamente fazer perfeitamente igual o LUT. Mas já gostei muito da qualidade que ficou aqui. E a gente só vai saber mesmo se vai craquelar ou não quando a gente levar isso para o Spark AR. Mas enfim, cheguei nisso. Aí como que eu fiz para passar isso para o meu arquivo de LUT depois, né? Eu copiei aqui. Eu já falei para vocês, mas eu não recomendo, você vai estragar seu LUT se você fizer isso, copiar alguma dessas configurações aqui que podem afetar a qualidade do LUT além das cores. A gente só quer alterar cores no LUT, porque o LUT é para cores. Eu copiei essas configurações exatamente. Abri aqui a pasta que tem o meu LUT padrão, né? Deixa eu tirar isso aqui, como tira? Assim. Então ele está redefinido assim, sem edição nenhuma, vocês já devem ter esse arquivo por aí. E colei essas edições e ele ficou assim. E aí eu vi que ele ficou meio parecido pela foto lá. Para mim foi suficiente, eu gostei do jeito que ele ficou aqui, o LUT chegou bem próximo do resultado. E agora a gente vai para as próximas coisas, os overlays lá, né? As camadinhas que vão ficar por cima lá. Vamos! E agora a gente vai criar os 3 overlays lá que eu comentei com vocês. A partícula, né, que fica piscando, fica aparecendo na tela várias partículazinhas. A piscadinha na tela, né, o flickering que a gente chama, que fica piscando a cada 2 segundos. E o frame que fica lá no cantinho, assim, bem sutil, mas eu achei que dá um charme legal, então eu gostei de fazer ele. E vou mostrar para vocês agora como que eu analisei antes para recriar. Primeiro, eu gravei a tela do efeito tampando, assim, para ficar tudo preto. Eu gravei uns 6 segundos, e fui andando frame a frame para entender como funcionavam as coisas. Então, eu vou comentar mais ou menos como eu analisei aqui para vocês, tá? O primeiro deles, ó, eu estou andando aqui, vocês podem ver que é frame a frame com a setinha. Eu vi que demora muito para repetir as partículas. E eu tentei fazer bastante partícula também, para poder não parecer que é uma repetindo a outra, sabe? Só 2 ou 3, assim. Eu tentei fazer 12, a gente vai chegar lá, mas a partícula é mais fácil. Basicamente ficar pontuando a tela assim. Eu vou mostrar para vocês, deve estar passando um vídeo aqui em timelapse meio rapidinho de como que eu fiz isso. Foi meio criando camadas e pontuando, depois eu salvei com transparência, tá? Porque ia facilitar na hora de criar o filtro se tivesse só transparente com os pontinhos brancos. Foi mais tranquilo. Vários pontinhos. E aí, eu comecei a reparar, ó, que no primeiro segundo não acontece nada, aí no segundo segundo começa a piscar. Tá vendo? Ó, são 3 piscadinhas, ó. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. É que ele vai gradualmente aumentando. Eu tentei replicar isso também.
E aí a gente vai chegar lá. E o terceiro é o frame que eu vi aqui em cima, ó, vou até tirar o mouse, que ele fica ali também, ele não tem uma frequência boa de repetição, então também teve que ter bastante frames para isso. Vamos lá. O primeiro que eu fiz foi o Partículas. Eu basicamente criei uma imagem preta e fui pontuando assim, tentando não repetir as coisas, né? Tentando criar camadas em cima de camadas. Depois fui salvando cada camada dessa, só camada assim, basicamente. Eu deixei tudo invisível e salvei a camada com transparências, né? Só salvei ela como PNG e com a menor resolução, mas as imagens estavam em 1080. Todas eu fiz em 1080. Então, para alguma desses overlays, eu vou ter que deixar a compressão ativada no Spark AI por causa da resolução que eu escolhi. Não afetou muito a qualidade final e eu resolvi deixar assim mesmo, tá? O segundo que eu fiz foi o flickering, porém eu comecei de um jeito ruim, eu quero compartilhar com vocês isso. Porque eu gravei a tela de um vídeo no YouTube que tinha um light leak, eu achei que ia funcionar bem. Acabou que não funcionou muito bem, ele era azul também, eu fiquei com preguiça de ficar mexendo na cor disso e tudo. Eu tinha criado, sei lá, 48 frames para ficar 24 frames por segundo que eu queria no meu filtro em 2 segundos, né? Então só nos últimos 2 segundos nos últimos 0,6 segundos ali ia começar as 3 ondas de piscadela. Porém, eu queria que durasse os 2 segundos, então eu fiz 48 frames dividido por 24, 2 segundos. Isso não foi uma boa ideia, então eu desisti dessa ideia. Eu decidi criar na mão mesmo esse flickering. Foi quando eu cheguei no Photoshop e criei as camadas aqui. Deixa eu ativar o fundo preto, vocês estão vendo aí. Então fui criando. São 3 grupos aqui. Então basicamente, um grupo mais fraco, o segundo grupo ele ia aumentando assim também. E o terceiro grupo, ele era mais rápido, mas ele era mais forte. Foi essa a análise que eu fiz. Eu basicamente criei isso, salvei todas essas layers, né? 2, 4 e 2 aqui, então 8 layers. E eu fiz no Spark AI ele ser ativado a cada 2 segundos. E a gente vai criar isso daqui a pouco. Então acompanha, a gente ainda está criando os assets aqui para usar no Spark AI, a gente vai chegar lá. E o terceiro foi o frame lá no cantinho, que eu achei no YouTube um frame de filme 8mm ali que fica piscando. Eu achei bonitinho ele, achei que combinava, achei muito parecido inclusive. Eu resolvi gravar só, eu tô postando um print aqui, eu resolvi gravar só uma parte da tela. Eu peguei essa parte da tela depois, peguei 12 frames dela, com um site lá que converte vídeo para JPEG. Joguei isso num Photoshop, alinhei as camadas ali e salvei os 12 frames que eu queria. Então foi basicamente assim que eu fiz esse frame no cantinho ali. Tem vídeo passando aqui para vocês entenderem mais ou menos como que foi que eu fiz. Então temos todos esses arquivos e agora a gente vai para a criação no Spark AI. Criar um filtro novo do zero, Blank Project. E primeiro que a gente vai fazer é importar isso tudo aqui. Então todos os arquivos que a gente criou agora, vou trazer para cá. É um LUT e 3 Animation Sequence, né? Vamos importar para cá. Então, o LUT tem uma nova forma de importar agora, desde a versão 104, se não me engano, que é um Color LUT. Então, eu trouxe o filtro para cá, né, o LUT, e agora a gente vai fazer os Animation Sequence. Pronto, agora a gente tem tudo isso que a gente precisava externo, né? E aí a gente vai começar a montar nosso filtro aqui. Tinha mais uma coisa também que eu esqueci de comentar. O blur em cima e embaixo, a gente vai ter que fazer um alpha, que vai estar... Eu já ensinei vocês em um efeito, se não me engano, mas ele está disponível aqui também. E tem um vídeo mostrando como que eu fiz para criar ele. Basicamente, eu fui no Photoshop e criei uma transparência branca rabiscando embaixo e em cima. E eu vou importar ela para cá agora também. Então agora a gente vai montar nosso efeito. Vamos começar pelo painel Scene, que é onde a gente monta a nossa cena, né? Eu vou adicionar aqui um canvas. A gente só vai precisar de um canvas, na real. Vai ser bem simples a montagem dele aqui. E vamos adicionar retângulos. Vou adicionar um só e vamos copiar ele várias vezes para a gente adiantar nosso trabalho. Esse aqui, vamos copiar ele várias vezes. Vamos primeiro aumentar aqui o tamanho dele. E a gente vai duplicá-lo com Command D ou Ctrl D se tiver no Windows. Vamos só raciocinando aqui. É um para o LUT, um para as partículas, um para o Burn, um para o Frame, outro para o Blur, que a gente não tinha feito ainda.
e outro pro RGB, que vai ser outro que a gente vai adicionar depois ainda, que a gente falou que a gente vai recriar. Tá difícil de concentrar aqui para colocar tudo, então a gente vai colocar nessa ordem, tá? LUT, Blur, tô colocando caps lock assim para parecer que eu tô gritando. RGB, aqui vai ser partículas, Burn, vou chamar de Burn, filme queimado, é meio efeito filme queimado, e Frame. Um em cima do outro não vai ter muito problema aqui, não tem muito além disso. Eu vou pegar todos aqui, vamos começar por partes, então vou tirar a visibilidade de todos, selecionando e tirando a visibilidade. Vamos começar pelo LUT, vou criar um material. O material tem que ser flat, LUT, e tirei o LUT. Então abri o painel Patch Editor aqui. Aí a gente vai trazer a textura do nosso amigo LUT para cá. E aí, só pegar o LUT que a gente importou como Color LUT, trazer para cá. E vamos ligar isso, vai dar um erro provavelmente. Não deu erro, mas a gente precisa da textura da câmera para fazer isso funcionar. E vamos usar aqui. Pronto, ó, já temos nosso LUT funcionando ali no nosso amiguinho de exemplo. Muito bom, agora a gente vai fazer as outras partes. Então vamos mais rapidinho aqui continuar executando isso. Pro flickering funcionar a cada 2 segundos, a gente vai precisar de alguns patches aqui. Vamos adicionar o animation. Primeiro, na verdade, loop animation. Vocês podem ver que a cada 1 segundo ele dá um loop aqui, ele fica piscando. É isso que a gente precisa de um loop, no caso, a cada 2 segundos. Esse looped vai ser o que vai dar o play aqui no nosso amigo animation. Só que o truque é que a gente vai ter que dar um reset também. Então, toda vez que dá o play, a gente tem que resetar para poder dar play de novo depois. A cada 2 segundos a gente vai resetar isso. E como que a gente sabe que está funcionando? Progress, que é um número que vai de 0 a 1, para simbolizar o progresso de 0 a 100%, a gente tem que ver se ele está mexendo, né? E no caso aqui, ele está mexendo, tá. Agora a gente tem que fazer essa transição de frames acontecer a cada 2 segundos, disparar a transição de correr todos os frames da Animation Sequence, né? Então a gente vai vir cá no Animation Sequence, Film Burn, que é a que a gente vai usar. A gente vai setar o current frame dela pro patch. E aqui, vamos apagar isso, a gente vai colocar o frame transition. E eu vou colocar exatamente o número de frames que tem ali, mais um, para não parar no último. Então a gente tem 17, tá? Por isso que eu coloquei 18. 17 aqui. E eu vou ligar aqui. Ok? Eu esqueci de fazer uma coisa. Eu não tinha criado o material. Eu tinha esquecido de criar o material. Burn vai ter um material novo. Tem esse detalhe, né? Burn. Flat. Ele vai ter essa Animation Sequence que a gente está controlando agora via Patch Editor ou transição de frames. Ó, tá funcionando. Então, a cada 2 segundos ele vai disparar uma animação que vai durar 1 segundo e nesse 1 segundo ela vai transitar 18 frames. Só que eu analisei aqui o efeito do Johnny Su e eu reparei que ele não dura exatamente 1 segundo essa piscadela, é um pouquinho mais rápida. Então, a gente vai fazer ficar um pouco mais rápido. É só mudar a duração aqui da nossa animação, né? Então, esses 18 frames vão ser percorridos em 0.6 segundos. Não vai durar bem, ó. Ok, a gente já terminou a maioria das coisas aqui, agora falta adicionar o blur, né, que é em cima e embaixo, fica bonitinho. A gente já tem o alpha desse blur, que é isso aqui. O blur vai funcionar onde está branco, né, o resto não vai funcionar. Vamos criar o blur. Como a gente vai criar um blur? A gente vem aqui no Add Assets, a gente vai adicionar da própria biblioteca do Spark AR. Então vamos procurar blur aqui. A gente vai adicionar o patch de blur, que já existe aqui. E vamos procurar um RGB também. Que eu sei que existe aqui. Ó, Color Shift do RGB. Vamos importar também de graça. Primeiro a gente vai ativar a visibilidade do blur. Vamos criar um material para ele. Ele vai ter o alpha, que é o blur alpha. Tá vendo que ele já tá branquinho aqui? Mas ele vai ter uma textura diferente, né? Ele tem a textura da câmera. Então eu vou trazer ele aqui pro Patch Editor. E aí, em vez de ele receber só o LUT, eu quero que ele receba, antes do LUT, um blur. Então vai passar no caminho aqui. Então o LUT passou, vou jogar essa textura que sai do LUT e adicionar aqui, ó. Então a gente já pode ver que ele está funcionando. Se eu tirar e colocar a visibilidade dele, dá pra ver que embaixo em cima fica embaçado. Eu vou colocar aqui um de blur, vai ficar bem embaçado mesmo, fica mais style. Já está funcionando. Então a gente já tem o efeito como ele é hoje, né?
sem o RGB. Então agora a gente, só para incrementar mais e fazer essa pequena correçãozinha aí, a gente vai colocar o RGB para funcionar também, que eu achei legal colocar ele aqui. Então a gente vai ativar a visibilidade, fazer a mesma coisa sempre. A gente já jogou a textura dele aqui, igual a gente tinha feito com o blur. E agora depois do blur, eu quero fazer um efeito de RGB em cima do blur, que eu achei que ficou mais legal testando, né? Apenas experimentando. Você pode fazer de jeito diferente se você estiver tentando reproduzir isso aqui também. Vamos ver se fica legal? Pronto, faltou algumas coisas, tá? Primeiro, não funcionou o RGB. Segundo, que ele não tem o alpha, né? Que a gente tem que fazer o alpha. E outra coisa que eu vou fazer aqui agora, antes também, eu vou aumentar ele um pouquinho. Se vocês forem ver o efeito lá pelo vídeo, que é a única fonte que a gente tem que saber como que ele era mais ou menos o RGB, ele aumenta um pouquinho na hora que dá o toque na tela, assim, do vídeo de exemplo do Johnny Soul. Tá no perfil dele, se vocês quiserem ver. Eu vou aumentar o scale aqui 1.1, não, 1.07. Só aumentar um pouquinho, só para diferenciar um pouco mais. E o RGB não funcionou aqui, né? Como o RGB não funcionou ligando o LUT no RGB, eu vou fazer o contrário, eu vou ligar o RGB no LUT. Então vou dar um Command D aqui para duplicar o patch do LUT. E aí, em vez de receber a câmera, ele vai receber o RGB. E o RGB vai ligar no Diffuse Texture. Então pronto, só para tirar esse aqui, não sei porque está bugado assim, nem aqui. Agora sim está funcionando o nosso RGB, mas ele ainda está sem blur, né? Então a gente vai duplicar o blur, mas eles não podem estar, porque como tem a mudança, né? Eles não podem estar ao mesmo tempo ativos. Eles têm que começar sem o RGB, e aí com um toque na tela tem que ter o RGB, que é a última coisa que a gente vai fazer agora, prometo. Tá acabando aqui, esse vídeo deve estar longo pra caralho. E a gente acabou com o efeito aqui agora. A gente acabou de terminar o efeito, na verdade, né? Então, vamos levar ele para a câmera do Instagram e vamos testar ele e dar as palavras finais sobre isso tudo aqui. Pronto, gente. Estamos aqui com o efeito já na câmera do Instagram. Eu tô com os dois aqui para fazer o comparativo, né? Primeiro que a gente pode reparar, ó, tem um pouco de diferença em tons, né? Principalmente, eu acho que o meu tá um pouco mais claro do que o normal. Mas uma coisa que eu conseguir alcançar esse objetivo eu não tô deixando esses craquelados acontecer, não com tanta frequência assim, né? Então tá mais suave a transição de cores aqui no efeito que eu fiz. Temos a piscadinha, temos aqui o frame aqui em cima, funcionando certinho. A gente não tem só essas bolinhas que eu resolvi não fazer. Enfim, conseguimos recriar aqui. E ainda temos o toque para fazer o RGB acontecer aqui. Então o efeito tá aí, com esse plus aí pra gente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, se você não deu like lá no começo, se você quer baixar isso aqui, dá um like pra ajudar. Que eu vou disponibilizar gratuito isso. E se inscreve se você se sentir à vontade. Se você não se sentir, tudo bem também. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Falou!